Bom, eu ouvi dizer sobre o decrescimento econômico. Existe a possibilidade? Ah, tá me parecendo uma coisa nesse tipo, assim, sabe? De decrescimento econômico. Sabe quando você chega a um limite da coisa que você não consegue ir mais pra nenhum lugar, sabe? Porque assim, eu tô tendo um problema de entendimento. E isso é sério, né? A princípio, eu queria entender essa história do PIB, né? E isso é ultra sério. Aí vieram falar de ultraliberalismo, a não ser que seja esse decrescimento econômico, né? Porque tô falando aí de economia circular e eu falo do feudalismo. E falam desse ultra neoliberalismo, uma coisa assim, que, gente, o PIB não representa a sociedade como um todo. Não. Você percebe? Entendeu? Eu tô vendo disfunções, assim, econômicas, sabe? Eu tenho visto muitas disfunções econômicas, muitas, né? Porque a economia da Europa cresceu 2%, a economia dos Estados Unidos, né? A economia do Brasil. O Brasil cresceu 2,9%, é o país que mais cresce, né? Só que isso não reflete no meu bolso de nenhuma forma. Eu continuo desempregada, porque o desemprego melhorou. Qual é, né, a mão de obra no comércio? É uma mão de obra especializada? Sabe? Eu tô fazendo mídias alternativas porque as mídias convencionais, elas mostram. E aí vieram alguns protestos de rua, gente, de caminhoneiro, de professor, de polícia, de Banco Central, sabe? De juventude, entendeu? De garotas de classe média decadente, sabe? De pretas ali. E eles não retratam os manifestos de rua, porque essas mídias convencionais, elas estão contentes lá, né? Com aquele tradicional conservador ali antigo que não resolveu nada, gente, porque, bom, eu não vi esse reflexo, né, de 2,9 de crescimento. Aí, como eu disse, eu saí do setor industrial de produto, que era móveis, mas tem a ver com carro, bicicleta, sabe? Roupa, imobiliário, tableware, sabe? Produtos aí, todos eles de máquina de lavar, a geladeira, fogão, essas coisas. E cheguei lá no setor de moda, né? Que eu falei, eu trabalhei com moda, então eu transferi uma situação para outra, porque de repente é mais feminino e tudo, não sei o que eu tava falando, que as meninas têm mão de obra e alguns garotos não. Pra ir trabalhar com mercados masculinos, você faz, sabe, será? Então você muda tudo pra ir trabalhar com o mercado feminino e eu não tive esse PIB no mercado de moda. Pelo contrário, se falou do varejo, né, que a indústria de moda é isso, mas os serviços eu vou pro comércio, então eu viro e falo, bom, eu não tô tendo esse resultado. Aí se fala do shopping center que faturou, mas não é o meu lojista. Entendeu? Se falou de 20% a menos e inflação, e aí vem os reportes das empresas que não dá nem para procurar trabalho. E vem falar que o desemprego abaixou, sabe? Eu já falei que são problemas matemáticos e que esse PIB não está representando. Eu viro e falo, qual o setor? Entendeu? Né? Aí você vai lá conversar com as pessoas estão lá, né? Super animadas. Eu viro e falo, não, não vem com essa de nacionalismo, sabe? Que eu quero ver no meu bolso, né? Isso refletir no meu bolso. Porque se não reflete no meu bolso, sabe? São ideias aleatórias, ilusão de ótica, sabe?
Porque se falou muito, o Brasil, gente, é aqui, né, na minha região, fala que é a oitava economia do mundo, mas o país que tem muita favela, sabe? Como é que uma oitava economia do mundo tem favela? Então você percebe que o PIB não representa? Gente, aí o Lula vai pra Cuba, né? Você fala que o Lula vai pra Cuba, né? O Lula vai pra Cuba, eu cheguei em Cuba, eu andei vendo uns negócios de Cuba, e o pessoal em Cuba tá melhor do que no Brasil. Em Cuba. O pessoal andou falando que o Brasil vai virar a Venezuela. Eu falo, é a vuvuzela, é a vuvuzela. Eu falo, não é uma monarquia, mas é essa herança da república, sabe? Que o povo fala de um PIB e não reflete a sua verdade, não reflete a sua realidade. E depois você me vem, é isso daí, você tem que gerar trabalho, você vai procurar trabalho e você me vem com empresas devedoras. E com governos devedores. Entendeu? Então, alguma coisa tá errado, viu? Alguma coisa tá errado, né? E essa história de decrescimento econômico veio da Alemanha, que é a maior economia da Europa. Então, olha, é muita disfunção, sabe? É muita disfunção. Eu tava falando de Cuba, aí eu tô lá no YouTube, né? Sabe? E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá e eu tava vendo uma africana de Gana, porque fala da África, são vários países. Ela tava numa boa, de uma casa com luz solar, sabe? Uma bela de uma casa. Aqui no Brasil se costuma falar mansão, sabe? Ela falou que ela não entra na piscina porque desmantela o cabelo dela, sabe? Então, quer dizer, o próprio africano ali que tá melhorando de vida, ele vem chamar a atenção aí dos brasileiros, sabe? Aí se fala de racismo estrutural, mas é que você vai gerar trabalho pra mim? Aí se fala que é 50% da população, mas se você quiser gerar trabalho pra mim, porque você vem aí com empresas devedoras. Aí chegou o alemão e falando assim, porque o europeu ali adora pagar coisa, sabe? Entendeu? Então alguma coisa tá errada. Então eu queria falar, assim, porque foi uma temporada aí, sabe, que o povo fica fazendo festa de PIB, e eu falei, eu quero acabar com a festa, viu? Eu tô querendo acabar com a festa, sabe? Porque se não reflete no meu bolso, esse papo de nacionalismo que eu não comprei, sabe? Eu tô usando verde porque eu sou ambientalista, eu vou vir com mais matéria aí, sabe? Mas o ano passado, com esse crescimento econômico e tudo, não sei o que, o povo começa a fazer festa ou qualquer coisa, você não tá refletindo no meu bolso, sabe? E eu já falei que eu venho da indústria automobilística, venho do design de produto aí, sabe? Que representa muito do PIB brasileiro, mas que ainda é um mercado masculino, sabe? Esse tipo de coisa, entendeu? Então eu tô bem decepcionada aí, sabe? Com umas coisas que eu quero ficar bem, sabe? E eu já falei que eu tô fazendo aí todos os meus trabalhos até pra esse cerca de esclarecimento, que se um dia eu morrer, né, como a Gal Costa, não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me conhecer, a acabar de vez com toda essa droga antes de eu nascer, sabe? Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros, sabe? Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim, sabe? Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio? Confia em mim, sabe? Isso foi ali nos anos 80. A Gal Costa morreu, mas ali nos anos 64, a Vaca Profana, ela tava falando alguma coisa, sabe? Eu também sei ser careta, sabe? A gente não tem mais esse tipo de intérprete, entendeu? Então não me vem me vender coisa rala, sabe? Não vem me vender coisa rala porque eu não tô comprando coisa rala. Vai lá ajustar os miolos, sabe?
Que é perda de identidade, viu? É perda de identidade, né? Alguma coisa está fora da ordem, da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Então, assim, meu, sabe? Perdeu a identidade, sabe? Pra vir aí com o slogan Brasil do futuro. Não, era o Brasil de ontem. Era o Brasil de ontem, você percebe? Que também é um pouco de desleixo, sabe? É um pouco de relaxo, sabe? Coisa que eu ouvia 20 anos atrás. Por que eu continuo ouvindo, sabe? Entendeu? Eu falo, não, antes de eu morrer, sabe? Eu vou esclarecer, sabe? Alguma coisa. Pra vir com essa história de PIB aí, sabe? E você fica lá fritando os miolos, né? Aí eu fui conversar com uma pessoa, a mesma pessoa que falou, ah, o Brasil cresce e tudo, mas eu só. Aí eu falei, ah, vai lá ver, isso aí só vai cair na minha mesa daqui 2 anos. É, então o PIB cresceu, eu vou ver quando? O resultado na minha mesa. Em que setor? Investimento, tava falando lá do COP, vai vir aí investimento, qualquer coisa lá, mas quando? Brasil do futuro. Era pra ontem. Eu tô 10 anos desempregada, entendeu? Eu não vivo aí pra ficar cuidando da vida dos outros, não, sabe? O povo vive de fofoca, sabe? Eu vivo de resultado, sabe? O povo é alienado, sabe? Aí você vai conversar ali, né? Prestar contas, né? E tudo não sei o quê, por causa do seu desemprego. O povo fica entusiasmado. Eu não tô comprando entusiasmo nenhum, sabe? Bem complicado, viu? Sabe? Aí eu falei assim, né? Tava falando da economia de água, tava falando da africana. Eu falei assim, bom, se eu tô sendo expulsa, eu já falei que eu fui pra Europa. É, o povo podia ir, né? Porque virou dono, porque é 50%, mas não gera trabalho pra ninguém também, eu não consigo entender, e não paga nada. Aí o Lula vira e fala que a classe média ostenta, né? E lá em Cuba tá melhor. Eu falo, o que você quer? Que você quer que eu desça pra favela? Até pode rolar uma ostentação, viu? Sabe? Mas aí na África, entendeu? Então ficou meio complicado aí essa vitimização, sabe? E a falta de responsabilidade também, sabe? Ah, tudo bem, a gente sabe que a favela existe, diferença social, ah, tem a dó e tudo não sei o quê. Mas quem bota no lugar, sabe? Joga lá nas costas dos caras assim, ah, vocês que têm culpa? Não! Eu não tenho culpa de nada, eu não fiz nada não, sabe? Vocês estão me devendo aí coisa do PIB porque eu tô fritando meu cérebro. Agora eu sou obrigada a ficar gerando trabalho pros outros? Falei, nem no comércio tá dando pra procurar trabalho, porque eu nunca consigo atingir o resultado. No comércio, de moda. Então esse papo de ficar usando roupinha aí, sabe? Ah, porque foi a moda que melhorou. Bom, e aí vai lá otimizar os números do comércio de moda. Já que eu tô louca maluca. Entendeu? Eu falei do ESG, mas eu realmente tô me recusando aí resolver. Porque até isso eu já vi. Ah, vem aqui resolver todos esses problemas da empresa. Eu viro e falo: olha, eu tô me recusando aí resolver todos os problemas da empresa enquanto tem esses miolo mole por aí, sabe? Entendeu? Enquanto a gente vê a ruaça por aí, sabe? E o cara passa aí achando que ele é bacana, sabe? É viver de vento. Entendeu? Então, olha, sinceramente, sabe? Você vê a pessoa de Cuba e você vê a pessoa na África pegando no pé, chega a ser assim, sabe? Bem constrangedor, sabe? Ué, porque no final, você é brasileiro, entendeu? E foi uma festa olímpica aí que deu vergonha, sabe? A Gal Costa é do tempo dos meus pais, sabe? Aquele papo é roubador de sonhos. Estão acabando com todos os sonhos que eu tive de perspectiva profissional, sabe?
Pra ficar aí pedindo esmola na rua, gente? E se reduzir a Auxílio Brasil? Sabe? Aí você vem me falar que em 2020, 2 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, que são 5 milhões, o que é muita coisa, e ninguém se responsabiliza pelos próprios atos, né? E fala que é racismo estrutural, sabe? Entendeu? Para se aproveitar de uma pandemia, só que daí os negócios não estão indo muito bem, não, sabe? E depois quem paga a conta da dívida pública, inclusive, são esses caras aí da empresa privada, sabe? Então, meu, eu me senti vitimizada pela vitimização alheia, sabe? E que não foi aqui, sabe? Eu venho de uma família grande, mas meu pai tinha empresa. Que ele se ralou ainda, foram 4 sócios. Então ele sabia mais ou menos o que ele estava fazendo. E ali já se reclamava, sabe? Eu tô reclamando aqui porque são algumas conversas que se tem dentro da casa do outro, sabe? A gente não fica entrando na casa dos outros assim, não, sabe? Brasil do futuro e até quando eu fico desempregada? Depois do PIB, depois do desmatamento, o que é, sabe? Pra vir fazer festa do PIB? É, sabe? Eu tô falando aí porque na hora de procurar trabalho é porque é SG, é porque é inclusão, sabe? Então eu falo, me recuso a ir resolver as contas da sua empresa, sabe? Então eu me recuso a ir resolver as contas da sua empresa, sabe? Se tem gente melhor do que eu, sabe? Porque eu sambei aí, sabe? Na hora de procurar trabalho. Porque assim, eu nunca tive num país colonial, mas como é que tem 50% sendo que teve um monte de imigração aí? De libanês, italiano, japonês, alemão. E é 50%. Vocês geram trabalho pro povo? Então o que que é isso, sabe? Pra mim chegar lá na África e a mulher aparecer com casão e com luz solar, sabe? E falar que não entra na piscina não, porque vai desmantelar o cabelo, sabe? Eu também sou brasileira, entendeu? Eu nunca tive num país colonial, mas que eu saiba, foi uma lei ali do Brasil que permitiu essas pessoas virem pro Brasil, tá certo? Então não tem nada de, sabe? Racismo estrutural, sabe? Andou difícil pra mim, entendeu? Mas eu viro e falo, olha, o que não é meu, eu não tô querendo muito não. Ah, porque é SG ou qualquer coisa. Que na hora que você vai ver, eu já falei dessas mídias sensacionalistas, o povo fica passando a mão porque é mais fácil. É mais fácil falar, tá bom, é inclusão. Mas na hora que chega nas contas, o povo não vê esse resultado, não, sabe? E eu já falei que eu sou programada para solução e resultado. Então, se os resultados não são lindos, maravilhosos, agora que o PIB não reflete e há muito tempo, sabe? Que até isso, Cuba, eu fui dar uma olhada e tá melhor do que o Brasil, viu? Mas não, né? É a classe média ali, de Cuba, ostenta, né? Porque, olha, sabe? O Brasil subdesenvolvido. Até essas ilusão aí que o Brasil, porque olha, sabe? Foi uma história que contaram aí há durante 30 anos. Eu falo aí de rainha da sucata, sabe? Virou deboche, sabe? Eu não tenho preconceito nem nada, ainda bem, sabe? Mas que é vitimização, é, sabe? Vai lá falar com seus pais, entendeu? Que se você pensa que eu não questiono meus pais, eu questiono. Eu questiono. Principalmente porque eu estudei.
Então daí eu falo, é esse estado, é esse país. E é por causa disso que eu tô questionando aí, sabe? Que daí não é problema dos meus pais. Eles me deram educação, eles fizeram o melhor. Meus pais são separados, minha mãe trabalha há 20 anos, sabe? Ainda me empregou, meu pai trabalha, sabe? Nunca deixa faltar nada, apesar de ser aquele suador, porque eu tenho que prestar contas com ele. Entendeu? Então, se a gente tá sendo expulsa nessa opressão, que não passa nunca também, sabe? E o povo ainda reclama. Você fala assim, que você quer que eu faça o quê por você exatamente, sabe? Viver de caridade, é isso? Você sabe, eu tava falando que eu fiz doação, né? E. Desculpa, gente, desculpa. Eu vou tocar um pouco nesses assuntos aí, porque é tudo verdade também, sabe? Aí, pra piorar, é você ver lá na África o povo chamando atenção, sabe? Eu já vi uma menina chegando lá em Cuba também, uma negra chegando em Cuba falando português, ela falando assim, uma reforma aí, vai. O povo aí, sabe? O papo de acabar com a festa, sabe? Que eu realmente não tô comprando meio, sabe? Fuburgo, você percebe? Eu falei da blogueira de baixa renda, ela apareceu aí, sabe? Entendeu? Porque esse país aqui é tudo caridade, é tudo dó, é tudo ó. Você percebe? Enquanto você ali, europeu, fica oprimido também, né? Que é o que paga imposto. Fora isso, né? Você tem que gerar trabalho, é racismo estrutural e esses caras aí que pagam imposto, né? Então, a comunicação não violenta super serve, né? Eu também não tenho preconceito porque eu sei de uma história. Mas chegou um momento, assim, que esse governo do PT, sabe? O papo de não ter votado, sabe? É que eu falo, não, eu vou colocar no, assim, sabe? Acerca de esclarecimento, sabe? Porque não é Brasil do futuro, não. Não é pra próxima geração, não. Era pra ontem. E eu fui embora do Brasil. O ideal era todo mundo ir, ficar 5 anos lá na África. Sabe? Essas doideiras aí, sabe? Essas doideiras aí, sabe? Entendeu? Então, assim, ela tá perdendo respeito, sabe? Começou a perder respeito, sabe? Tipo, começou a virar falta de respeito, sabe? Então, vem me falar do PIB de 3% e você tem que ficar em cima das contas públicas pra ver se vai ser investido no lugar certo. Entendeu? Então, desculpa aí, sabe? Não é assim, né? Mas também não vem se vitimizar, não, sabe? Não vem pagar de gata bacana aí, sabe? Porque nem a gata bacana eu tô comprando muito, não, sabe? Você sabe? Aquele papo, subdividir qualquer coisa. Mas nem a gata bacana eu compro muito, não, sabe? Porque eu tenho mais o que fazer, sabia que paga conta? Entendeu? Você pode ver que o povo não fala muita coisa, sabe? Porque os caras também têm que pagar conta, sabe? As contas são caras, sabe? E você paga imposto também. Pelo menos na minha casa paga. Entendeu? Então o povo quer tudo de graça, fica jogando na cara que é racismo estrutural. Eu me recuso a descer o morro, sabe? Eu já até fui, foi legal e tudo, né? Mas você percebe? Que se pega no pé dentro de casa? Não é essa maluquice? Aí eu tô falando aí, né? Eu tô falando aí. Aí apareceu uma outra blogger e ela é morena, mulata, café com leite, qualquer coisa, mulatinha. E ela fez um esforço de comprar uma casa. Ela foi lá e reformou a casa. Tá quase chorando lá por causa que com muito planejamento e tudo, não sei o quê. E ela fala que tem muita gente no planeta, tá certo? E que ao lado dela a Índia. E que os gays com os Bolsonaros, sabe? Então, como ela falou, eu viro e falo, eu acho que eu tô podendo falar, sabe? Porque eu nunca me pronuncio e fico quieta no meu canto. Mas ali, sabe? Você ir procurar trabalho, saber que a empresa tá com problema e o povo vive de aparência.
Também é corriqueiro. Também é corriqueiro falar de viver de aparência, sabe? E ela mesmo fala assim, não adianta colocar uma roupa bonitinha não, sabe? Então, ó, boa sorte pra ela, que ela fez aí, né, umas coisas, boa sorte pra ela. Mas, é, esse papo do PIB não tá representando minha realidade de nenhuma forma, né? Você se sentir excluída, eu tô falando aí em diversos episódios que não, eu não sou excluída da sociedade, entendeu? Aí falar arrogante pode ser antipática também, só que nem tanto. Mas é que chega uma hora, depois de uma década de desemprego, sabendo aí que pessoas falaram ali no passado, e ali em 1960, 80, que foi ali que eu nasci, inclusive 40 anos depois, e ter virado uma esculhambada, sabe? Ah, é porque é pop, é porque vende. Mas uma esculhambação em cima de esculhambação, sabe? Eu tô reclamando, não é de agora, é de 2 décadas aí, sabe? Eu me senti à vontade de falar porque eu peguei gente aí, sabe? Reclamando também de cor, sabe? Bom, é que daí eu vou ver, sabe? E eu falei que tem 180 favelas na cidade de São Paulo, né? E eu nasci aqui, sabe? E lá no Rio de Janeiro e em outras regiões. Então, assim, começou a ficar meio cafona, sabe? Demodê. E eu viro e falo, alguma coisa tá errada. O povo perdeu a noção das contas. O povo perdeu a noção da realidade, sabe? Aí esse tal de PIB, que ali atrás era muito. E agora também eu falo, Brasil do futuro, que chato. Eu vou estar meio velha, sabe? Que nem esses slogans eu tô comprando muito, sabe? Entendeu? Tinha que atualizar, sabe? Aí fica jogando aí, né, na cara da gente os problemas sociais, né? Enquanto eles não mitigam esses problemas sociais, né? E vira cada dia mais esculhambado. Eu conheci uma pessoa que queria dar aula de matemática. Há muito tempo atrás, quando eu cheguei no Brasil, né? Eu acho que eu tô um pouco cansada do país, mas é que tá acontecendo coisa em todo lugar. Mas a educação, meu, ela não muda, né? Ela não muda. Não muda. Você nasceu com educação, sabe? Sabe? Bom, bom. É que daí é difícil, né? Eu li um livro chamado Desapegue-se, né? E esse papo de desapego, aí vem falar de nacionalismo, eu tô mais desapegando, viu? É, entendeu? Porque você vê todo dia aí, sabe? Só treta. Você vira e fala, pô, cara, entendeu? Aí lá nos Estados Unidos as leis são por estado, né? Aí eu viro e falo, eu quero me mudar da minha região, sabe? Passei uma temporada aí, mudou a identidade, eu tava sem identidade porque veio essas digitais, porque o tempo passou, veio a pandemia, sabe? Falar, é até melhor, sabe? É que depois a gente vai ver, assim, né? Aí vem uma infantilização da cultura, ou então uma cultura infantilizada, sabe? Aí a sorte é que diz que tem uma temporada de Saturno que até isso tá caindo a ficha, viu? Aí o cidadão que tá lá trabalhando, político, sei lá, eu viro e falo assim, legal, né? Mas aquele cidadão que tá desempregado ainda, né? Porque vamos supor que fosse 8,7%, quase 9%. E 9% não é muito bom não, sabe? E é endêmico, viu? De lá de trás. Então falou, ó, tenha dó, sabe? Pra vir com políticas aí only sociais, sabe? Aí eu peguei o povo lá falando assim, o Lula tem que governar pra todos. E tem que, viu? Eu não votei porque o Bolsonaro era meio tantão. E ele também é populista, que eu não tô comprando muito, não. Você tava falando aqui do voucher, auxílio, auxílio emergencial. E se aproveitar de um vírus que dana a economia ali nos empresários
pra melhorar, sabe? De vida. E quem paga essa conta depois, sabe? Agora eu fico decepcionada, sabe o que eu fico decepcionada? Aí esse papo de ditadura militar, eu me recuso, você sabe por quê? Eu tô falando aí da Gal Costa, era a ditadura militar, a primeira música dela lá de Vaca Profana, aí tem umas histórias aí que eu ouvi umas pessoas mais velhas falando alguma coisa, e depois ela, ali no fim da ditadura, ela faz essa música aí, a outra que eu cantei. O que acontece, gente? Fico decepcionada com esse papo aí, da democracia não pegou no pé. Agora, eu me recuso de ditadura militar, sabe por quê? Porque eu não sou militar. Eu não sou militar, você não paga pra mim. O Bolsonaro foi preso pedindo aumento de salário, sabe? Entendeu? O exército não paga pra mim. Eu me recuso. Eu me recuso. E eu me recuso também a ficar tendo que ter lição de moral, enquanto não é aqui não, sabe? Eu já falei que eu prefiro a democracia e liberdade de expressão, mas que eu ia deixar ali os caras ali de farda, sabe? Só que eles têm que levantar e dar bronca, viu? De vagabundagem, de ideias distorcidas, que é que foi técnico que fez, sabe? O papo, o combate à violência, à corrupção, essas coisas, sabe? Que virou uma debandada, sabe? Você tava falando, o desmoralização, né? A desmoralização da coisa, sabe? Todo mundo que tá aqui, agora você vem aí falar, porque 50%. Então, vai lá ver trabalho pra mim, se quiser, sabe? Me emprega lá, sabe? E falaram pro Lula governar pra todos, né? Porque eu vi umas loura aí aparecendo e falando alguma coisa também, sabe? Porque foi uma temporada que, aí eu falo, tem índio. Que depois vem falar do PIB de São Paulo, que os caras querem saber da cidade de tudo, não sei o quê, porque quer usar também SUS, né? E eu já vi gente falando isso, e era loura, viu? Você sabe por quê? Porque não tem dinheiro pra ficar pagando convênio médico, não. E aí é excluído, né? Então, você percebe que esse conflito são os impostos? É metade da população e não paga imposto. Eu já falei aqui, né, que eu queria que todo mundo pagasse 100 conto, pelo menos, por ano. Todo cidadão, né? Pra se sintonizar e parar de ficar viajando na maionese, sabe? Por quê? Vamos supor que eu estivesse num outro país que não tem diferença social. Qualquer coisa, você vê que a gente conversa de igual para igual. Agora aqui não, né? Porque economia é 50%, vitimização ou qualquer coisa. A outra moça lá, né, tava falando que conseguiu fazer uma feira. Montou uma feira, feira preta. A mulher conseguiu fazer uma feira. Aí eu vendi coisa na feira. Na Benedito Calixto ali. Então, a tal da Feira Preta. Aí ela chorou que era difícil, então não sei, mas pelo menos ela conseguiu fazer alguma coisa, ainda que ela capitalizou. Aí eu chegou lá na favela, a mulher era da favela, eu acho. Aí estavam arrumando lá uma livraria e tudo. É outra coisa, sabe? Porque ela chorou. Mas a minha vida tá sendo difícil também, sabe? Ainda que tá conseguindo fazer alguma coisa aí, sabe? Você sabe? Se ela tem a minha idade, é um pouco mais nova, meus pais aí têm 67, 68 anos, sabe? Estão lá trabalhando, sabe? Tem essa de chororô, não. E ainda eu pego no pé dos meus pais. Você sabe por quê? Porque eu não fiz nada. Não perguntaram pra mim se eu queria nascer? Não. Você vê, falam aí dessa queda de fertilidade. Como que é o nome desse negócio aí? Como é o nome desse negócio aí? Decrescimento econômico, né? Decrescimento econômico. A queda de fertilidade. É porque o povo não quer mais nascer, não, sabe? O povo não quer mais nascer. Fica aí se iludindo que a vida é uma festa. Não. O Lula mesmo veio falar que ele tava se dispondo. Eu tô me dispondo. Porque ele não é obrigado. Sabe? Então alguma coisa tá errada aí nesse país. Eu tô falando aí de Cuba, hein? Que tá melhorzinho, sabe? Parece que os cubanos levantaram ali porque o Lula passou lá. Falou, olha, tá melhorzinho, hein? Falta comida, sabe? Mas eu pago em dólar. A classe média ostenta, paga em dólar.
Essas treta aí, sabe? E a mesma coisa africana lá, no que eu podia dizer, Mansão, que fala que não entra na piscina não, porque vai desmantelar o cabelo dela, viu? Então para com a brincadeira aí, sabe? E que esse PIB aí, de muito tempo ali, sabe? Eu fico decepcionada, meu, porque foi uma confusão, sabe? Foi um crescimento desorganizado, entendeu? E agora sobra pro povo depois, sabe? São 4 décadas aí falando a mesma coisa, sabe? Você viu a história da menina lá na Pensilvânia? A brasileira que era imigrante legal? Ela era carioca. Diz que a mãe dela foi pra lá, virou faxineira e tudo, porque ela foi assaltada 7 vezes. E tinha uma história assim na minha vida, quando eu cresci e nasci. 7 vezes, sabe? Aí você é vitimizado, você paga imposto, sabe? E o povo fica aí se vitimizando. Bom, é. Então eu vou meio que, eu tô pensando aí em me relocar pra alguma outra região, porque eu não quero confusão, sabe? Esse país aqui, sabe? Eu tô falando isso de PIB, eu tô falando do decrescimento econômico, porque aí você vem com empresas devedoras. Pagar imposto é bom. Aí você paga imposto, né? Inclusive no setor automobilístico. Você paga imposto, você emprega gente, e aí você que tem que acertar contas. É igual lá no Japão, tava falando do carroche, que o povo faz 12 horas, né? Então o povo é muito, meio folgado, né, meu? Sabe? Inclusive na indústria automobilística. Então, quer dizer, se eu vou trabalhar, vou pegar pipa, vale a pena o que eu vou ganhar? Sabe? Pra você ter que ficar aí tendo que dialogar com diferença social. E aí eu viro e falo: peraí, vamos conversar ali, porque se protege o populismo ali, sabe? Eu não votei. Se protege no populismo ali, enquanto você frita o cérebro. Isso porque eu sou a favor de estatal, porque eu não consigo empregar todo mundo. Então, só com estatal mesmo. Então, assim, eu tô falando porque de cubano, africano, o povo rindo da minha cara, meu. Eu viro e falo, rindo da tua cara porque o povo é brasileiro, sabe? Esse desmiolado, essa festa brasileira que caiu de moda e que ninguém quer, você percebe? E boiada, e manada, e umas mana louca aí, sabe? Os caras doidos, sabe? Que eu falo antes que eu me esqueça, sabe? Bom. E não vem aí fazer festa com esse PIB, não, porque que setor? Investimento, investimento, tá. E quando é que vai me contratar? Porque tudo que eu tô falando, inclusive o empresário, o dono da empresa, tá falando ali no backstage. Então é aquele papo assim, ainda que eu falei alguma coisa. Porque deixar de falar, porque você nunca mais vai se empregar, sabe? Aí tava falando que lá no Japão o povo se suicida. Suicídio existe. Quando começa a não valer a pena ficar aí fritando o cérebro pra entender. Então falou, antes de qualquer coisa, deixa eu esclarecer aqui, sabe? Os problemas matemáticos da coisa. O PIB pode estar 10%, se não reflete aí você percebe? Vamos supor, na boa educação, sabe? Porque eu ligo a televisão nessas mídias convencionais, não fala, você vai perder seu trabalho, mas você liga a televisão, você é vitimizado, porque você só vê tranqueira na televisão, sabe? Então eu viro e falo, o seu profissional qualificado fica lá fritando cérebro enquanto fica sendo vitimizado pelo demente. Eu falo pra minha mãe, eu falo, isso daqui tá beirando a demência. Entendeu? Então tá esclarecendo pontos do quê? Matemáticos e financeiros, sabe? A empresa privada, ela não emprega todo mundo. Ela já fez um pouco de inclusão.
Ah, porque é 50%. Abre uma empresa. Emprega o cidadão, sabe? Chega de vitimização. Os europeus trouxeram algumas empresas, sabe? Vai lá fazer sócio, abre com 4 sócios, fica lá em cima de lucro, sabe? De valor de insumo e tudo não sei o que, o lucro tudo não sei o que, sabe? Esse tipo de coisa. Você percebe? A dificuldade é a mesma. Essa conta aí, o cara que tem loja no shopping também faz. Né? O quanto ele vai investir ou qualquer coisa. Vai aí abrir com sócio. Foi assim que aconteceu lá na minha casa. Juntou 4. O irmão, o cunhado, o amigo. Mas como aí o negócio era escasso, pegava no pé, sabe? Bom, e eu ainda do piti, que eu não fiz nada, que não perguntava pra mim se eu queria nascer. É o decrescimento econômico, a queda de fertilidade, sabe? E eu debochando da cara aí, porque olha, realmente eu decidi que eu não vou ficar vivendo de caridade, não, sabe?